3, 2, 1. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vou mais alto. A vida é muito curta para ser chata. Legal? Esse é um slogan que eu sei lá de onde que eu tirei, mas eu acho que faz muito sentido para mim, porque a vida é assim, a correria do dia a dia, né? A gente sempre está focado em realizar as coisas e muitas vezes, quando você percebe, a coisa toda já foi, né? Hoje, o podcast de hoje, eu queria falar com vocês sobre ser pai e empresário. Ou seja, pode ser mãe e ser empresário, né? Tanto faz, porque eu trabalho, inclusive ser mãe, para mim, pensando, é muito mais trabalhoso do que ser pai e empresário, né? Me perdoe vocês, pais, que estão escutando aí. Então, é minha percepção. Gente, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Claudio X, sou empresário, empreendedor e hoje sou investidor, né? Moro na cidade de Curitiba, mas hoje estou morando na Flórida, aqui em Orlando. Beleza? Por quê? Minha família está morando para cá, está estudando aqui, né? A gente veio passar uns diazinhos, isso em maio de 2020, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas a gente acabou ficando por aqui por causa da pandemia, né? E falando da pandemia, a pandemia acelerou muitos processos aí que estavam no projeto para daqui 1, 2 ou até mais, e acabou sendo desengavetado urgentemente para a coisa toda começar a funcionar, beleza? Mas a gente vai ter tempo para isso, conversar sobre isso também. Eu queria falar hoje exatamente sobre ser pai, né? Pai, mãe, né? Essa profissão, né, não tão fácil e inclusive que não vem com manual para a gente, né? Então, é um processo bastante difícil de você ir entendendo, porque é a mesma coisa que você trocar o pneu do seu carro em movimento, né? Enquanto quando você é pai ou mãe, você gera aquela criança e você vai cuidando, administrando, entendendo do jeito que vai avançando as coisas. E eu entendo isso também. Eu gosto muito de comparar uma coisa com a parte de negócio, tudo com parte de negócio, né? Atividade física, ser pai, enfim, família, me linka muito com a parte de negócio. Então, veja só, eu sou pai de 4 filhos, né? Tem a Luana, que tem 19 anos de idade, a Larissa, 17, o Rei, que tem 14, e a Tária tem 6 anos agora, né? Nesse momento, né? A gente está em 2020, ainda, dezembro de 2020. Então, veja só, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque, logicamente, quando a gente tem uma família maior, grande, né, com várias idades, você acaba tendo percepções diferentes, né? Então, aqui em casa, todo mundo já sabe que o meu foco principal é a menor. Por quê? Porque os maiores já tiveram mais tempo, né, comigo, a gente já andou, viajou, conversou muito, enfim, eles tiveram uma realidade junto, eh, né, esse tempo todo aí. Mas a menor não, a menor, ela agora completou 6 anos de idade, então eu tenho todo um planejamento para os próximos 10, 20 anos. E por que que isso é bom? Porque eu estando bem, né, consequentemente, todos os demais da família vão estar bem também. Então é um foco, né, um pouco mais, eh, claro, ali em relação à pequena Taira, mas que impacta todo mundo de uma forma positiva, né? Isso é bem interessante. Então, uma das coisas que eu sempre observo é o seguinte: quando eu estou com ela, eu procuro estar com ela. Porque eu vejo muitos pais ou mães, às vezes estão passeando com os filhos, ou andando, né, ou fazendo alguma atividade, ou levando eles na escola de natação, ginástica olímpica, no nosso caso, futebol, de repente, aonde os pais, eles ficam, parece que como numa bolha, né? Levam as crianças, elas ficam fazendo as atividades extracurriculares e os pais não ficam presentes, né? Eles simplesmente são um veículo levando as crianças até lá, espera um determinado momento e vai embora. E eu vou confessar para vocês que em determinados momentos eu também já pensei ou até fiz isso, né? Ficar no celular, respondendo e-mail, de repente lendo um livro, ou escutando áudio, ou o que é muito normal, que eu vejo os pais ficam nas mídias sociais, né? Olhando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Eh, e eu parei e pensei um pouquinho comigo mesmo e cheguei à conclusão que aquele momento, ou seja, aquela hora, eu precisava estar presente. Então, focar nesse momento, participando
olhando, vendo, interagindo, se possível, com ela, isso me deu clareza no seguinte sentido: em muitos momentos da nossa vida, né, isso transpondo para o negócio, que é o meu foco, a gente está exatamente assim. A gente está tão acostumado com o processo dentro dos nossos negócios, empresas, que a gente não fica presente, né? A gente simplesmente está de corpo presente, mas com a cabeça pensando sempre ou para o futuro ou no passado, né? O que deu certo e o que deu errado, ou o que a gente vai precisar fazer. Então, se você conseguir focar, né, daquela 1 hora, 2 horas, de repente, com intervalos, logicamente, porque não é possível ficar tanto tempo focado assim, você vai ter maior resultado, maior foco, você vai ter eh, uma interação melhor com o seu time e assim você vai conseguir resolver mais problemas. Então, esse exemplo eu acho que é muito interessante, né? Na vida pessoal e profissional, eu procuro nesse momento, largo meu celular, a não ser que eu vou filmar ela, né, e postar ali nas mídias sociais, no caso, mas eu procuro estar presente, olhando e vendo o que que ela está fazendo, filmando ela, tirando foto, mas tentando interagir. Então, isso daí a gente também traz para o mundo dos negócios. Outra coisa interessante, não sei se você acontece com você ou não, mas quando você tem muitos filhos, todos eles querem atenção, em um nível maior ou no nível menor, né? Ou sua esposa, de repente, o seu marido, onde chama a sua atenção para alguma coisa. E tudo isso, o que que acontece? É uma gestão do tempo, né? Colocar para o seu time, né? Sua família, que tem determinados tempos que são importantes, né? E explicando no nível de entendimento de cada um como tudo isso funciona, né? Porque esses dias, inclusive aqui em casa, foi bastante interessante. Eu ficava muito chateado, bravo, inclusive, quando as pessoas me tiravam de um processo de pensamento onde eu estava ali trabalhando algumas ideias. E eu já tinha explicado que é impossível você sair de uma ideia A para um ponto B, né? Onde você corta aqui, vai, não, eu preciso levar no shopping, no mercado. Eu não consigo sair, eu pelo menos não consigo sair desse ponto A e voltar de novo no ponto B, onde estava tentando fazer um raciocínio que fizesse sentido para me ajudar na solução desse problema, né? Eu falei, eu não consigo fazer isso. Inclusive, quando eu estava fazendo cursos online também, né? Online, mas ao vivo, volta e meia eles pediam para ir no supermercado, algum lugar lá. Eu falei, escuta, vem cá, né? Chamei os filhos ali, falei, você consegue estar atento à sua aula, né? Se locomovendo, indo no mercado, mesmo que seja online, que você esteja assistindo? Falou que não. E por que cargas d'água eles achavam que eu também conseguiria entender, né? Então, quando a dor é do outro, a gente não entende. Mas quando é nossa, a gente começa a parar para pensar, falar assim, que é verdade, né? Para mim é difícil. Se é difícil para mim, logicamente deve ser difícil para outra pessoa, né? E quando você não entende isso, para mim, eu chamo de o sem noção. O cara que é sem noção, assim, ruim para ele, mas ele faz a mesma coisa com os outros e não entende que aquilo, se não é bom para ele, não é bom para outras pessoas também. Esse é o chamado, o tradicional sem noção. Então, o que que acontece, gente? Gestão de tempo. É isso que eu fui explicar para elas, né? Falei assim, se não tá legal assim, eu não fico bravo pelo fato de ter que ir. Eu fico bravo pelo fato de vocês não compreenderem a importância do tempo que eu estou me dedicando a certos projetos, né? Onde precisa da minha atenção, precisa eu estar pensando ali. E mesmo que eu não esteja debruçado em cima de papéis ou na frente de um computador, eu estou descansando minha mente para que eu possa voltar de novo em um raciocínio melhor, né, naquilo que eu já estava pensando. Então, essa falta de preocupação, a falta de visão em relação a isso, para mim é muito, muito, muito chato. E aí eu já alinhei em relação a tudo isso daí, né? Da forma que a gente consegue, né? Essa é a parte importante aí, beleza? Então, esse é um fato, a parte de foco, tempo, né? Então, eu estou transpondo uma coisa da família também para oportunidades de negócio. E aí, vem também aquela parte que eu não sei se você passa, né? Pai e mãe, que é desenvolvimento da paciência. Ou bendita paciência, né? Uma vez eu vi um filme que eu achei muito legal, a Arca de Noé.
aonde a esposa estava comentando numa lanchonete com o senhor, que sobre a Arca de Noé. E em determinado momento, acho que ela se queixou sobre se acreditava ou não em Deus, né, porque ela tinha feito alguns pedidos de mudança de vida, alguma coisa nesse sentido, e a resposta foi muito interessante e que eu levo isso para minha vida toda. Qual foi? Quando a gente pede paciência, não quer dizer que Deus, né, ou alguém maior, ele vai te dar mais paciência. Quando alguém pede uma oportunidade, não é que a oportunidade vai surgir na sua frente. Quando você pede alguma coisa, na verdade, Deus te dá a oportunidade de você desenvolver aquela situação. Então, quando você pede mais paciência, Deus entende que você precisa de exercícios de paciência para que você, assim, tenha mais paciência. Não simplesmente num toque de mágica, isso tudo vai virar cor-de-rosa, entendeu? Então, para mim a vida é assim, se você quer oportunidades na sua vida, ela vai surgir para você, mas não da forma como você imagina, né. Vão surgir em situações, inclusive, que não são naquele momento que você está descansando em casa, alguém bate na porta e fala: "Olha, eu tenho uma oportunidade para você". É exatamente ao contrário, no momentos de aflição, no momentos de crise, são aí que surgem as grandes oportunidades. Mas se você está preparado e realmente focado em fazer isso daí, aí sim as coisas acontecem, né. É dessa forma que, pelo menos para mim, tem funcionado muito bem, enxergando dessa forma. E outra coisa que a gente fala, né, para os filhos, quantas e quantas vezes a gente não fala para os filhos: "Vá tomar banho, vai escovar o dente, tá na hora de dormir, tá na hora de acordar, joga o lixo, faz isso, faz aquilo". E é uma repetição sem fim, né. Só que essa repetição, em algum momento, ela tem que tornar-se, eh, tem que se fixar na memória das crianças, ou tem que se fixar na memória dos nossos colaboradores, porque não é possível que a todo momento você tem que ficar monitorando se o cara baixou a tampa da privada ou não, né? Aquilo tem que ficar evidente, tem que ficar claro para ele. Ou seja, a comunicação não é o que você passa, mas é o que a pessoa entende. E nesse nível de entendimento, no caso, a gente tem que fazer a seguinte leitura. Quando eu falo com os meus filhos mais velhos, eu falo, tento falar calmamente com eles, né, em um ambiente um pouco mais controlado e faço eles sentarem na minha frente, na mesa onde eu estou. Por que esse ritual é importante? Para que eles entendam que aquela conversa é curta, mas importante, certo? Porque se eu converso com eles correndo tudo, eles não têm esse processamento de ideia e entende que aquilo de repente não é tão importante, porque é um papo na correria. Dito isso, com a menor, quando eu vou chamar a atenção dela, ela tem mais ou menos essa altura, né? Eu estou sentado. Então o que acontece? Eu me ajoelho à altura dela, onde eu posso olhar nos olhos dela, tá? Seguro ela para que ela possa me visualizar, tá? E não ficar distraída, se mexendo, e falo para ela com bastante calma, mas com firmeza que aquilo não deve acontecer novamente. Não brigo, não grito, um tom de voz, né, tranquilo, e ela entende perfeitamente. E por que estou dizendo tudo isso para você? Porque essa projeção que eu estou falando das crianças em casa tem que ser também transportado para o nível organizacional. Logicamente, os adultos têm uma variação muito grande, né? E quanto mais um nível maior dentro da empresa, ele tem as suas nuances, né? Ele tem a sua forma entre aspas, de te enganar, né? Então, seja bastante assim perspicaz em relação à sua movimentação dentro das empresas, ok? Então veja só, não é o que você diz e como você diz. Então tem muitas coisas que a gente fala dentro da nossa empresa ou em casa que às vezes soa de uma forma diferente daquilo que foi dito. Por quê? É o tom de voz, é como você fala e age. Essa é a diferença. E se a gente entende isso, dentro das nossas empresas e organizações, podemos falar a mesma coisa,
né? Cobrar com um tom um pouco mais firme, né? Mas não autoritário. E são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E veja só, e muitas vezes, e isso acontece, né, no nosso time de negócios, aonde você percebe que dentro de uma reunião tem um falando e o outro falando junto, e mais alto ainda. Ou seja, ninguém está escutando o que está acontecendo ali. Ainda mais agora que a gente está tudo online, né? Um quer falar mais alto que o outro, ou abafar o que a outra pessoa está falando. Então, no meu ponto de vista, isso demonstra imaturidade, né? Uma certa falta de educação, inclusive, e uma falta de percepção, porque não quer dizer que a pessoa esteja contrária à sua ideia e que esteja errada, certo? São pontos de vista diferentes que têm que ser construídos juntos para que a gente chegue a algum lugar, um objetivo em comum. É por isso que é feita a sociedade de casamento, para olhar para o mesmo lado, olhar para os mesmos objetivos e construir nessa direção. Quando isso não acontece, você vai ver as pessoas berrando e gritando. Por quê? É um sistema de desespero de comunicação, né? Onde a pessoa está cansada de não ser ouvida, não é escutada. Porque você berrar, a pessoa escuta, mas não ouve. Porque escutar é nível de ouvido, olha só. E ouvir é nível cerebral, né? Como que é isso, Cláudio? Não entendi. É muito simples. Muitas vezes a gente só escuta, mas não ouve. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, né? Quando era, sei lá, tinha 16, 17 anos, a minha tia simplesmente chegou assim para mim, isso eu acho que era na praia. Ela falou assim: olha, veja só, banana não precisa comprar, sei lá, abacaxi não precisa comprar, que já tem, e mais um negócio lá que não precisa. Eu preciso de pera, nananã, nananã. Beleza, né? Fomos lá com o dinheiro, chegamos lá no supermercado, adivinha o que que eu lembrei? Tudo o que não era para comprar, eu lembrei. O que era, eu não tinha a mínima ideia o que precisava fazer. Então, a forma como você comunica é interessante porque se você quer fazer um impacto positivo com foco no resultado, você também tem que pensar como passar essa mensagem para as pessoas, né? Então, o não é uma coisa que ela não agrega, não tem valor, ele é vazio, né? Em outro áudio, em outro momento, eu explico isso para vocês. Mas o que é importante aqui, e quero ressaltar para vocês, é que uma coisa que fala muito mais alto do que você berrar é o exemplo, tá? O exemplo arrasta multidões. E isso vai refletir na sua família, nos seus filhos, no caso, e também na sua organização. Então, o que eu estou querendo dizer com isso daí? Se você faz, né, de uma maneira positiva, de uma maneira pensada, de uma maneira ética, todas as situações dentro da sua empresa, isso vai reverberar dentro da sua organização. Porque, por exemplo, eu não aceito pessoas que não sejam é, que não que não esteja focadas no mesmo resultado, que não trabalhem para o resultado, né? Que elas simplesmente trabalham por trabalhar, ganhar seu salário. Isso para mim me incomoda, né? Pessoas que não são comprometidas, me incomoda muito isso daí. Pessoas que ficam puxando o saco ou só ficam, sabe, ficam ali enchendo o saco, só não produz nada, mas está ali só sugando da empresa. Essas pessoas me incomodam. Honestidade, esse daí também, cara, esse aí não tem noção, né? Não pegue o que é dos outros. Se é dos outros, é dos outros, certo? Então, tipo, se você precisa de alguma coisa, peça. É muito melhor. Então, são esse tipo de conceitos, né, que são enraizados dentro dos seus gestores e os gestores passam para a sua organização. E assim tudo começa a funcionar de uma maneira mais adequada. Então, já que fui interrompido, né, porque lembra do tamanho do espaço, essa aqui é a Taira, né? Essa é a minha menor. Ela tem hoje 6 anos de idade, isso? Fala hi. Preciso do seu celular para ligar pro Fer. Ah, tá bom.
Já te passo então. E é assim que funciona, né? Quando a gente trabalha a partir de casa, aí eu ainda me mudei da sala de dentro da casa para a garagem, porque assim a gente controla um pouco mais o ambiente, ou acha que controla, né? Infelizmente. Mas não tem como, né? Home office é dessa forma e a gente vai equilibrando da melhor forma possível. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês, né? Um vídeo curto, tá? Mas falando sobre ser pai ou mãe e ser empresário ao mesmo tempo. Fácil? Não é. Mas é bom demais, na verdade. E sempre lembre-se, a vida é muito curta para ser chata. E é uma coisa que eu quero passar para vocês. Vocês podem trabalhar bastante, né? Ganhar muito dinheiro sem se estressar com isso daí, né? Sem se estressar com essa viagem de você ser empreendedor, empresário, chegar num nível de investidor e ter um pouco mais de tempo de qualidade para você e para sua família. Valeu? Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.